Olá, esta é a explicação sobre o roteiro envolvendo busca binária e estatística de ordem. Está aqui o projeto depois de importado. Lembrando que aqui no arquivo de configurações o aluno precisa colocar logo o seu número de matrícula, o ID do roteiro e recomendamos que seja feito logo um primeiro envio para testar se tudo está funcionando no servidor. Tem aqui um pacote útil, que tem uma classe útil, que pode servir para vocês durante a implementação. E aqui nós temos problemas a serem resolvidos. O primeiro deles é o cálculo do fluor, tá? Que nada mais é do que um inteiro que é menor e que mais se aproxima de um determinado número. Então, nessa implementação aqui na interface, já tem tudo, uma explicação do que seria o cálculo e restrições que devem ser obedecidas pelo código de vocês. Vocês só precisam aqui implementar nessa classe Fluor Binary Search em PL. Substituir esse código pelo código de vocês, seguindo estritamente o que está especificado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre cálculo do fluor, vocês podem ver a videoaula sobre busca binária. Bem, aqui no pacote de Order Statistic existem dois problemas para serem resolvidos. O primeiro dele é calculando aqui, está descrito nessa interface que é o CalArgest, que calcula que a interface definindo um método que ele vai calcular os K maiores elementos de um determinado array, onde esse K vai ser fornecido também como um parâmetro. E aqui no CalArgest Order Statistics em PL é a implementação que vocês precisarão mexer. Tá? Lembrando que, suponha que você tenha um conjunto de 10 dados e você quer as três maiores estatísticas de ordem, você pode calcular isso daí usando o método auxiliar de cálculo de estatística de ordem. Então, nessa classe existe um método a ser implementado e já existe aqui também um corpo do método que é auxiliar. Esse método, getCalArgest, precisará utilizar esse daqui, estatística de ordem. Certo? Então, se eu quero um conjunto de 10 dados, se eu quero as três maiores estatísticas de ordem, eu posso calcular, por exemplo, a sétima estatística e daí pegar todos os elementos que são maiores do que essa sétima estatística para poder retornar. Então, com o conhecimento que vocês tiveram de estatística de ordem, vocês podem resolver esse problema. Notem que esse código também tem restrições a serem obedecidas por vocês no código, tá certo? Vocês podem ver tudo quanto de informação aqui no comentário, tá certo? Se o algoritmo é in place, se ele deve ser estável na parte que se você precisar ordenar ou não, tá? O tempo que o algoritmo precisa ter. Lembrando que observe se está explícito também se o array já está ordenado ou não. Se não tiver isso explícito, vocês trabalham com a hipótese de que o array pode não estar ordenado. E por fim, o algoritmo do Quick Select para vocês implementarem, tá? Que é um algoritmo de seleção que tem uma boa performance e ele aplica uma ideia similar ao Quicksort. Ele faz uso também do partition. Tá? Também existe uma videoaula que foi disponibilizada para vocês sobre esse algoritmo Quick Select. E aqui, nesta classe Quick Select, certo? Tem toda a informação que vocês precisam para poder implementar o corpo, implementar esse método daqui, mudar esse corpo pela implementação de vocês.